Você já imaginou como seria se alienígenas realmente visitassem a Terra? E se eu te disser que isso pode ter acontecido bem aqui no Brasil, na cidade de Varginha, em Minas Gerais? O que você está prestes a descobrir vai mudar completamente sua perspectiva sobre vida extraterrestre e conspiração governamental. Em janeiro de 1996, algo extraordinário aconteceu em Varginha, que abalou não apenas o Brasil, mas chamou a atenção do mundo inteiro. Bombeiros, médicos, militares e moradores comuns relataram avistamentos que desafiam qualquer explicação convencional. Mas por que esse caso foi sistematicamente abafado pelas autoridades? Hoje você vai conhecer todos os detalhes deste caso impressionante, os depoimentos exclusivos das testemunhas e as teorias que conectam Varginha com outros fenômenos ufológicos mundiais. Prepare-se para uma jornada que vai questionar tudo o que você acredita sobre nossa realidade. Varginha é uma cidade tranquila no sul de Minas Gerais, conhecida principalmente por sua produção de café e pela hospitalidade mineira. Com aproximadamente 120 mil habitantes na época, ninguém poderia imaginar que esta cidade se tornaria o epicentro do mais documentado caso ufológico brasileiro. Mas o que exatamente aconteceu naqueles dias de janeiro que mudou tudo? Era uma época em que os avistamentos de objetos voadores não identificados estavam aumentando ao redor do mundo. O Brasil já tinha registrado diversos casos intrigantes, mas nada se comparava ao que estava prestes a acontecer em Varginha. As condições estavam perfeitas para um encontro que mudaria a história da ufologia brasileira. Nos dias anteriores ao incidente principal, moradores já relatavam luzes estranhas no céu e comportamentos incomuns de animais domésticos. Era como se a própria natureza pressentisse que algo extraordinário estava prestes a acontecer. E então chegou o dia 20 de janeiro de 1996. Na madrugada do dia 20 de janeiro, por volta das 8 horas da manhã, algo extraordinário aconteceu nos céus de Varginha. Testemunhas relataram ter visto um objeto metálico, em formato de charuto, voando em baixa altitude e emitindo uma fumaça branca característica. O objeto parecia estar com problemas, voando de forma errática antes de desaparecer atrás das árvores na região do bairro Jardim Andere. Mas o que realmente caiu naquela manhã? E por que as autoridades chegaram ao local tão rapidamente? Em questão de horas, bombeiros, polícia militar e até mesmo militares do exército estavam na área. A versão oficial? Um simples acidente com fogos de artifício. Mas as testemunhas que estavam no local contam uma história completamente diferente. Elas falam de um objeto que definitivamente não era feito por mãos humanas, com uma tecnologia que desafiava nossa compreensão. O bombeiro, Marco Eli Xerezi, foi um dos primeiros a chegar ao local, e suas declarações posteriores foram impressionantes. Ele descreveu ter visto destroços metálicos com propriedades físicas incomuns, material que não se parecia com nada que ele conhecia. Mas o mais intrigante eram os relatos sobre criaturas que teriam sido encontradas próximas aos destroços. Seres com aproximadamente 1,5 metros de altura, pele acinzentada e olhos vermelhos proeminentes. Seria possível que não estávamos sozinhos no universo? E mais importante ainda, esses seres teriam sobrevivido à queda? Mas a história mais impressionante começou algumas horas depois, quando 3 jovens amigas, Liliane Fátima Silva, de 16 anos, Valquíria Aparecida Silva, de 14 anos, e Kátia Andrade Xavier, de 22 anos, estavam voltando para casa após o trabalho. Era aproximadamente 13h30 da tarde quando elas decidiram tomar um atalho pelo terreno baldio próximo ao bairro Jardim Andere. O que elas viram naquele momento mudaria suas vidas para sempre. Segundo seus relatos, elas se depararam com uma criatura agachada próxima a uma parede, uma criatura que definitivamente não era humana. A criatura tinha aproximadamente 1,5 metros de altura, pele marrom acinzentada com textura oleosa, cabeça desproporcional ao corpo com olhos vermelhos enormes e proeminentes. Não possuía pelos ou cabelos visíveis, tinha 3 protuberâncias na cabeça que lembravam chifres pequenos, e exalava um odor forte de amônia que impregnava o ar ao redor. As meninas descreveram que a criatura parecia ferida, com movimentos lentos e aparentemente em sofrimento. Mas o mais impressionante era a sensação de inteligência que emanava daqueles olhos vermelhos. O encontro durou apenas alguns segundos, mas foi suficiente para traumatizar as 3 jovens. Elas correram desesperadamente para casa, chegando em estado de choque total. Liliane chegou a passar mal e precisou de cuidados médicos devido ao susto. Mas por que elas manteriam uma história tão bizarra por tantos anos se fosse apenas imaginação? E por que suas descrições permaneceram consistentes, mesmo após décadas de questionamentos e pressão? Enquanto as meninas tentavam processar o que tinham visto, algo ainda mais extraordinário estava acontecendo no Hospital Regional do Sul de Minas. Por volta das 2 horas da tarde, uma ambulância chegou ao hospital, transportando algo que os funcionários nunca tinham visto antes. Segundo relatos de enfermeiras e médicos que estavam de plantão, a criatura foi levada diretamente para uma sala isolada, sob extremo sigilo.
Mas o que exatamente os profissionais de saúde presenciaram naquele dia? E por que tantos deles se recusam a falar sobre o assunto até hoje? A enfermeira Adélia Rodrigues foi uma das poucas profissionais que teve coragem de falar sobre o que presenciou. Ela descreveu uma criatura com características completamente não humanas, ferimentos que não se pareciam com nada que ela tinha visto em sua carreira médica. O mais intrigante era que os equipamentos médicos pareciam funcionar de forma estranha próximos à criatura, como se houvesse algum tipo de interferência eletromagnética. Seria possível que a tecnologia extraterrestre afetasse nossos equipamentos? Segundo os relatos, a criatura não resistiu aos ferimentos e veio a óbito algumas horas depois de dar entrada no hospital. Mas o que aconteceu com o corpo? Testemunhas relatam que militares chegaram ao hospital durante a madrugada e removeram tudo relacionado ao caso, incluindo registros médicos e até mesmo as roupas de cama que foram usadas. Por que tamanha preocupação em apagar todas as evidências se era apenas um caso médico comum? Mas a história fica ainda mais intrigante quando analisamos o envolvimento militar no caso. Testemunhas relatam que soldados do Corpo de Bombeiros de Varginha, da Polícia Militar e até mesmo do Exército Brasileiro estiveram envolvidos na operação de recuperação. O sargento Pedrosa, do Corpo de Bombeiros, inicialmente confirmou a participação de sua corporação, mas depois mudou drasticamente sua versão dos fatos. O que teria acontecido para que militares experientes mudassem suas declarações de forma tão radical? Várias testemunhas relataram ter sofrido pressões para não falar sobre o que viram. Algumas receberam visitas de pessoas que se identificavam como agentes governamentais. Outras foram transferidas de seus postos de trabalho sem explicação. O bombeiro Marco Eli Xerezi, que foi uma das principais testemunhas, morreu em circunstâncias misteriosas apenas algumas semanas após o incidente. Coincidência ou silenciamento sistemático? A versão oficial das autoridades sempre foi de que não houve nenhum incidente extraterrestre em Varginha. Segundo o Exército Brasileiro, os bombeiros apenas atenderam uma ocorrência de animais feridos, possivelmente cachorros atropelados. Mas como explicar os relatos consistentes de dezenas de testemunhas independentes? Como justificar o comportamento secreto e as operações noturnas se era apenas um caso rotineiro de animais feridos? E por que tantas pessoas arriscariam sua reputação mantendo uma mentira por mais de 25 anos? O caso de Varginha não é um evento isolado na história da ufologia mundial. Incidentes similares foram relatados em diversos países, sempre com características parecidas: objetos não identificados, criaturas humanoides, envolvimento militar e posterior negação oficial. O famoso caso de Roswell, nos Estados Unidos em 1947, apresenta paralelos impressionantes com Varginha. Seria possível que estejamos diante de um padrão global de visitação extraterrestre e encobrimento governamental? Pesquisadores ufológicos de todo o mundo se interessaram pelo caso de Varginha, considerando-o um dos mais bem documentados da história. Investigadores americanos, europeus e até mesmo japoneses vieram ao Brasil para estudar as evidências e entrevistar testemunhas. O que eles descobriram foi um nível de consistência nos relatos que raramente é encontrado em casos ufológicos. Por que tantos especialistas internacionais levaram o caso tão a sério? Varginha se tornou um marco na ufologia brasileira e mundial, estabelecendo novos padrões para a investigação de casos extraterrestres. O caso demonstrou a importância de documentar rapidamente os relatos das testemunhas e a necessidade de investigação científica rigorosa, mas também revelou os desafios enfrentados quando autoridades governamentais se recusam a cooperar com investigações independentes. Uma das evidências mais intrigantes do caso de Varginha foram os fragmentos metálicos supostamente coletados no local da queda. Análises independentes realizadas por laboratórios especializados revelaram propriedades metalúrgicas incomuns, com composições que não correspondiam a nenhum material conhecido na época. Os fragmentos apresentavam uma estrutura cristalina única e resistência a temperaturas extremas, que desafiavam nossa compreensão da ciência dos materiais. Como explicar a existência de um material com propriedades tão avançadas em 1996? Embora a maioria das evidências fotográficas tenha sido confiscada pelas autoridades, algumas imagens conseguiram ser preservadas por testemunhas corajosas. Fotografias mostram marcas no solo que não correspondem a nenhum padrão conhecido de veículos terrestres, além de danos à vegetação que sugerem exposição a algum tipo de radiação ou energia desconhecida. Por que as autoridades se empenharam tanto em confiscar todas as evidências visuais, se não havia nada para esconder? Várias testemunhas relataram efeitos físicos após o contato próximo com as criaturas ou os destroços. Sintomas incluíam náuseas, dores de cabeça persistentes, irritação na pele e até mesmo alterações temporárias na visão. Esses efeitos são consistentes com exposição à radiação eletromagnética de alta intensidade, sugerindo que a tecnologia extraterrestre poderia ter impactos biológicos em humanos. 25 anos após o incidente, Varginha abraçou sua fama ufológica de uma forma única.
A cidade construiu monumentos em homenagem aos extraterrestres, criou um museu dedicado ao caso e até mesmo adotou o alienígena como símbolo turístico oficial. Mas por trás dessa aceitação pública, muitas testemunhas ainda vivem com o peso do que presenciaram. Algumas nunca mais falaram publicamente sobre o assunto, outras continuam lutando para que a verdade seja reconhecida oficialmente. As 3 jovens que primeiro relataram o encontro com a criatura tiveram suas vidas completamente transformadas. Liliane, Valquíria e Kátia enfrentaram décadas de ceticismo, ridicularização e até mesmo ameaças, mas mantiveram suas versões dos fatos de forma consistente. Hoje, já adultas e mães de família, elas continuam afirmando que viram algo que mudou para sempre sua compreensão sobre nossa realidade. Por que elas manteriam uma mentira por tanto tempo se isso só trouxe problemas para suas vidas? Pesquisadores independentes continuam investigando o caso de Varginha, coletando novos depoimentos e analisando evidências que surgem ocasionalmente. Cada nova descoberta adiciona mais uma peça ao quebra-cabeça, construindo um quadro cada vez mais convincente de que algo extraordinário realmente aconteceu naquela cidade mineira. A pergunta que permanece é: quando teremos acesso à verdade completa sobre o que as autoridades realmente sabem? O caso de Varginha nos força a questionar algumas das nossas crenças mais fundamentais sobre a realidade. Se realmente fomos visitados por inteligências extraterrestres, isso significa que não estamos sozinhos no universo. Mais do que isso, significa que existem civilizações com tecnologia tão avançada que podem viajar entre as estrelas. Como isso mudaria nossa perspectiva sobre nosso lugar no cosmos? Como isso afetaria nossa compreensão sobre ciência, religião e o próprio significado da existência humana? Se os eventos de Varginha realmente aconteceram como relatado pelas testemunhas, isso levanta questões profundas sobre transparência governamental e o direito da humanidade de conhecer a verdade sobre visitação extraterrestre. Por que governos ao redor do mundo manteriam informações tão importantes em segredo? Será que a humanidade está preparada para aceitar que não somos a única forma de vida inteligente no universo? E mais importante, o que podemos aprender com essas possíveis civilizações avançadas? Independentemente de você acreditar ou não nos relatos das testemunhas de Varginha, o caso nos convida a manter nossa mente aberta para possibilidades que desafiam nossa compreensão atual da realidade. A ciência progride questionando o que consideramos impossível, explorando fronteiras que antes pareciam intransponíveis. Talvez o caso de Varginha seja exatamente isso. Um convite para expandirmos nossa consciência e considerarmos que o universo pode ser muito mais extraordinário e habitado do que jamais imaginamos. E você, está preparado para aceitar que a verdade pode ser mais fantástica que a ficção? O mistério do ET de Varginha continua fascinando pessoas ao redor do mundo, e cada nova geração de investigadores traz perspectivas frescas para este caso extraordinário. A busca pela verdade sobre vida extraterrestre é uma jornada que toda a humanidade compartilha, e casos como o de Varginha nos lembram que ainda há muito para descobrir sobre nosso universo. Inscreva-se aqui no canal Grid Digital, curta o vídeo e compartilhe com amigos que amam curiosidades e tecnologia. Deixe seu comentário que iremos ler e lhe responder. Conte-nos, você acredita que fomos visitados por extraterrestres em Varginha? Que outras teorias você tem sobre este caso fascinante?